Aí você me pergunta, professora, mas quais são os casos que eu consigo classificar? Gente, não dá para trazer todas as situações para a gente discutir. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mas eu trouxe assim, as principais, né? As mais recorrentes, as mais fáceis de identificar. Como, por exemplo, atendimento de emergência, atendimento imediato, que precisa ser agora, porque se não tiver intervenção agora, a pessoa pode ter um prognóstico muito ruim e pode evoluir a óbito muito facilmente. Que é o quê? Parada cardiorrespiratória, situações de choque, seja ele anafilático, cardiogênico, hipovolêmico, seja de qual for a natureza, tá? Respiração ineficaz. O que leva a um quadro de respiração ineficaz, meu querido aluno? Meu anjinho e meu anjão. A gente falou agora a respeito de saturação, de oxigenação. E se a respiração ela não está sendo eficaz, ela não está sendo eficiente, o que vai acontecer com a saturação? Isso mesmo, a saturação vai cair. Se a saturação cai, a oxigenação cai, o que acontece com os tecidos que não são irrigados de forma correta com oxigênio? O tecido morre. Então, uma pessoa que não está respirando, o que vai acontecer com ela? Exatamente, ela vai evoluir a óbito, tá? Outro caso de urgência, de emergência, aliás, perfurações e hemorragias. Então, são alguns exemplos que a gente trouxe que precisam de atendimento imediato. Então, eu vou classificar esse paciente como paciente o quê? Grave, né? Vou classificar ele como paciente crítico. Muito urgente, que pode ser atendimento até em 10 minutos, esse daí ainda é um paciente grave, tá? Que é incapaz de formar frases completas, porque ele pode ter... Como é que eu vou avaliar essa incapacidade de formular frases completas? Através da escala de coma de Glasgow, tá? Taquicardia acentuada. O que é taquicardia? É aquele negócio que dá quando a gente vê o boy, né? O coração começa tuc. Pois é, aquilo lá. Alteração do estado de consciência. Eu vou avaliar isso através de quê, gente? Escala de coma de Glasgow. Dor precordial ou cardíaca. Dor precordial é dor aqui no peito, tá? Nessa região perto do coração. Por isso que a gente chama de precordial. Então, o atendimento de emergência e o atendimento muito urgente, que é o atendimento de até 10 minutos, é o atendimento ao paciente grave, que é onde a gente precisa chegar, tá? Crise asmática, dor de cabeça intensa, dor abdominal, náuseas, vômitos, ferimentos menores, estado de pânico, são atendimentos que podem acontecer em até 60 minutos. É um pessoal que precisa de atendimento? Sim, porque se não for atendido pode evoluir para uma coisa mais grave, tá? Desde que os parâmetros vitais eles estejam dentro da normalidade, tá? Por exemplo, a gente teve uma atriz, uma apresentadora, acho que tem um ano e um pouquinho que ela faleceu em decorrência de uma crise asmática que ela teve e ela não foi socorrida. Se a pessoa está tendo uma crise asmática, a saturação dela ainda está dentro do padrão de normalidade, ela pode aguardar um pouquinho, mas se for uma crise asmática que chegou, a saturação dela está em 88, ela é automaticamente classificada como uma paciente o quê? Grave, tá? Atendimento pouco urgente, que atendimento é até 2 horas. Pequenas lesões, fraturas do abdominal, alteração de sinais vitais leves, tá? Vômitos, diarreia sem desidratação. Idosos, gestantes, deficientes físicos. Não urgente o atendimento, né? Que pode ser feito aonde? UBS, Estratégia Saúde da Família, que é dor leve, escoriações, contusões e distensões, procedimentos simples como curativos e receitas médicas. Esse pessoal precisa de atendimento? Precisa, mas não necessariamente dentro na categoria de hospital que atende urgência e emergência, tá? Então, vamos lá, seguir. Professora, como é que funciona a questão do atendimento preferencial? Gente, em locais que utilizam o protocolo de Manchester ou de Manchester, esse atendimento preferencial ele não funciona. O que vai funcionar lá é somente o risco de morte que esse paciente está. Porque não adianta, por exemplo, eu atender o idoso que chegou lá para fazer um curativo
E aí chegou um rapaz de 22 anos que foi esfaqueado. Fala assim, não, o esfaqueado vai esperar, eu vou atender primeiro o idoso. Isso não procede, tá? Quem é que está em risco maior de perder a vida ali? É o senhor, o idoso que está precisando do curativo, ou o rapaz que foi esfaqueado? Rapaz que foi esfaqueado, obviamente, tá? Entenderam, meus amores? Então, gente, entendemos o que é classificação de risco. Suado, né, gente? Vocês já estão cansados? Estica o braço, dá uma respirada, come um biscoito, levanta, estica o braço aí, minha filha. Respira fundo, que agora a gente vai realmente mergulhar no que interessa pra gente. Depois de tudo isso, depois dessa enrolação toda, professora, pelo amor de Deus. Olha só, o que é um paciente grave, o que é um paciente crítico? Paciente grave, paciente crítico é aquele paciente que tem disfunção em uma ou mais sistemas, né? Que a gente tem sistema neurológico, sistema digestório, sistema respiratório, sistema muscular, sistema esquelético, todos aqueles sistemas que a gente já viu em anatomia, né? Então, um paciente crítico, um paciente crítico, um paciente grave, é aquele paciente que tem disfunção, né, de metabolismo em nenhum desses sistemas ou mais de um desses sistemas e precisa do aporte clínico, precisa do suporte, por exemplo, de UTI. E é desse paciente que a gente vai falar, tá? Então, paciente grave, paciente crítico é esse. O que é a UTI, professora? Unidade de terapia intensiva, que visa o atendimento de pacientes de quê? Alto risco, que é necessária uma equipe especializada. Tem um médico, tem um fisioterapeuta, tem um enfermeiro, tem o pessoal da limpeza, tem um nutricionista, tem o técnico de enfermagem, que é primordial nessa assistência. A gente tem o pessoal que organiza os papéis da parte administrativa. Então, tem toda uma estrutura na UTI, né? Eu não vou aprofundar muito, porque vocês vão ter aula de UTI ainda. Eu ia apresentar para vocês o que era UTI, mas eu vou esperar para vocês verem com coisa de UTI, porque senão a gente vai perder muito tempo abordando um assunto que não nos interessa muito. A gente precisa entender o contexto que esse paciente está inserido lá na UTI para depois falar dos equipamentos, dos profissionais que compõem lá e tudo mais, tá bom? Vamos falar um pouquinho de leito de UTI, já que é um assunto tão... está sendo tão falado, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais. Evolução temporal do número de hospitais, UTIs e leitos públicos. Esse gráfico eu peguei hoje, ele foi atualizado dia 31/5, né, desse ano, no site da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, tá? Então, tudo que fala de UTI, eles têm categoria para falar sobre isso. Então, olha só, desde o ano de 2010 até o ano de 2020, a gente viu um crescimento, olha só, bem considerável, e que no ano de 2020 se viu num crescimento exponencial, né? Principalmente por causa da situação que a gente está vivendo, que existe uma demanda muito maior, existe uma busca muito maior por leito de UTI, por conta das complicações respiratórias relacionadas à Covid-19, né? Olha só, gente, categoria diagnósticas mais frequentes de hospitais públicos, internações crônicas, né? Quais são as doenças crônicas que mais levam o pessoal lá a ser internado? Gente, eu não estou enxergando. Olha só, infecção ou sepse, que é infecção generalizada, tá? Tá em primeiro lugar aqui, 24,97. Alterações cardiovasculares, normalmente relacionadas a AVCs, pressão não controlada, pacientes neurológicos e psiquiátricos, pacientes respiratórios, tá? Que é a grande demanda de buscas de leito de UTI para pacientes da Covid, trauma não cirúrgicos, pacientes renais, pacientes com pós-PCR, que é parada cardiorrespiratória, e outros aí que não importa muito a gente falar. Mas é só para vocês terem uma parcial assim do que leva o paciente normalmente a ser internado numa UTI por doença crônica. Por causas gerais,
a gente pode classificar dessa forma, olha só. Primeira causa, neurológica. Segunda, de trauma. Terceira, pós-operatório, tá? Respiratória, gastrointestinal, renal, sepse, cardiovascular, entre outras. Olha, a gente pode classificar aqui, ó, trauma e neurológico, eles andam juntos. Neurológico, trauma e respiratório, eles andam juntos, tá? Porque o trauma, ele pode ser um acidente automobilístico, ele pode ser uma queda, tá? Então, tudo isso está relacionado ao trauma. E, normalmente, quando a pessoa é paciente de politrauma, né, ele tem traumatismo, ele pode ter um trauma no sistema esquelético, pode ser muscular, pode evoluir para um choque cardiogênico, pode ter complicação respiratória, ele pode ter uma lesão medular. Então, tudo isso são quadros que podem levar um paciente a fazer uma recuperação lá na UTI. A gente precisa mudar a nossa ideia diante da UTI, de que a UTI é um local de ir para morrer. Quando fala assim, o fulano está na UTI, meu Deus do céu, pronto, acabou o mundo. Gente, não é assim. A UTI, nós enquanto profissionais de saúde, a gente precisa levar essa mensagem para a sociedade, para que a sociedade acabe aderindo isso culturalmente, de que a UTI não é lugar de morrer, e sim lugar de recomeçar. Porque lá vai ter um aporte clínico, vai ter uma equipe especializada cuidando desse paciente 24 horas, né? A pessoa vai receber a medicação e com o tempo ela pode voltar sim. Acontecem óbitos? Acontecem. Só que a maior parte das pessoas que vão para a UTI, elas evoluem novamente para uma condição saudável, evoluem para um bom prognóstico. Uma minoria é que acaba, infelizmente, evoluindo a óbito. E são esses óbitos que acabam tornando muito assustador. Outra coisa que a gente precisa desmistificar a respeito de UTI é que a UTI é um local que ninguém frequenta. Ela tem uma circulação muito limitada e normalmente essa circulação ela é cedida apenas para os profissionais de lá da UTI. E aí, por ser um local onde as pessoas não circulam, onde as pessoas não conhecem, e aí a pessoa começa, o imaginário ele começa a povoar algumas coisas que fazem com que as pessoas fiquem temerárias, com medo de que um parente ou até mesmo a própria pessoa possa ir para a UTI, tá? Bora seguir. Outro gráfico que é assustador, tá, gente? Aqui no Pará, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem um total de leitos muito reduzidos. Na verdade, a gente chega a ter uma UTI para cada 10 mil habitantes. A nossa proporção é essa. Pelo menos era até o começo do ano. Com a inserção desses hospitais de campanha, que a gente tem hospital de campanha lá em Belém, tem o itinerário que fica circulando por regiões, tem o de Marabá, tem o de Altamira, se eu não estou enganada, e tem mais alguns que eu não estou lembrando. Aí eu entrei hoje no site da CESPA para dar uma olhada, olha só, leitos exclusivos para Covid. Gente, por que a gente precisa falar de UTI? Por que a gente precisa falar do quantitativo de UTI? Porque antigamente, há quanto tempo que a gente está já de quarentena? 4 meses, né? 4 meses, basicamente, que a gente está de quarentena aqui no estado. Começou em março, 4 meses mesmo. Antes a gente tinha as UTIs que recebiam esses pacientes crônicos que eu mostrei nos gráficos anteriores. Olha só. Aqui. Que vinham dessas categorias, né? Paciente neurológico, paciente de trauma, paciente de pós-operatório, com complicação respiratória, gastrointestinal, renal, sepse, cardiovascular e etc. Já eram poucas, né? Ficava praticamente, aqui no Pará, era praticamente um leito para cada 10 mil habitantes. Com a grande explosão de procura por leito em decorrência das complicações de Covid, o governo ele teve que se movimentar para poder tentar articular para que ele montasse uma rede e essa rede conseguisse absorver essa demanda,
né, desses pacientes que procuram. Hoje a gente não tem ainda leito suficiente para toda a população e é por isso que a gente continua levando a mensagem de que, gente, vamos evitar aglomerar, vamos evitar sair sem necessidade, porque a gente não tem leito de UTI para todo mundo. É sabido, com relação à Covid, inclusive é pertinente falar sobre isso, que é sabido que cerca de 80% das pessoas, mais de 80%, se eu não me engano, são 84% das pessoas, eu estava lendo um estudo a respeito disso, eu só não estou lembrando da onde. 84% das pessoas, elas adquirem a Covid, e elas não têm complicação nenhuma. É só essa pequena porcentagem que pode ter complicação. Só que, como é uma doença nova, a gente não tem um protocolo que vá prevenir ou que vá curar, por exemplo, né? Então, a gente está indo muito às cegas. A gente segue alguns estudos e tudo mais, mas a gente está indo muito às cegas ainda. É uma doença nova, uma doença desconhecida. Não tem o critério fixo de falar se uma pessoa que tem hipertensão ela vai complicar e vai precisar de uma UTI, ou então uma pessoa que é saudável, é jovem e que não tem nenhuma comorbidade não vai complicar. A gente não tem essa garantia de que não vai complicar e que não vai para UTI, porque a gente vê diariamente casos e casos. Então a gente tem, olha só, 39% do leito de ocupação clínica, né? E UTI adulto, a gente tá com 56,16% ocupada. A gente fala assim, professora, mas tem mais de 40% ainda, tem mais de 40% ainda de leito livre. O problema é que a gente tem que lembrar que a gente mora numa região que a cidade mais próxima é Marabá, né? Daqui para Marabá são mais de 200 quilômetros. Então, até conseguir um leito, até deslocar para lá, às vezes a pessoa acaba complicando e morrendo. Então, a gente precisa continuar tomando as medidas de precaução. Isso é uma mensagem assim, de coração que eu peço para vocês. Continuem tomando as medidas de precaução. Hoje em dia a gente sai na rua, muita gente fica sem máscara, né? Sem máscara, a gente não vê mais o pessoal tomando cuidado, porque quando começou, eu lembro que antes de ter o primeiro caso aqui no município, a gente saía, tava todo mundo de máscara, embora as pessoas continuassem aglomerando. E hoje em dia a gente está 4 meses de quarentena, a gente tem informação, é falado no jornal 24 horas quais são as medidas. A gente tem que usar máscara, tem que tirar o sapato antes de entrar em casa, tem que usar álcool para higienizar a mão, tem que lavar a mão com sabão sempre que possível, tomar banho na hora que chegar, fazer toda aquela operação de guerra toda vez que a gente chegar em casa. E as pessoas relaxaram, né? O comércio reabriu e as pessoas estão normalizando a morte das pessoas. São vidas que estão sendo perdidas e a gente não pode colaborar para que isso continue acontecendo. Porque por mais que eu e você não possamos ter complicação, mas se eu pegar coronavírus eu não vou complicar. Mas de repente tu pode pegar e tu pode infectar uma pessoa que pode ter uma complicação. Então é minha responsabilidade tentar fazer parar esse ciclo. E voltando a falar do quantitativo de UTI. UTI pediátrica a gente tem 70% de ocupação, tá? Essa informação é de hoje, da CESPA. UTI neonatal, 91%. Então, qual a diferença, professora, de neonatal para pediátrica? A neonatal, ela é até 28 dias. Passou disso, é UTI pediátrica, tá? Isso do período de vida, viu, gente? Recém-nascido. O UTI neonatal é para recém-nascido. Pediátrica é para bebês e crianças. Olha só, vamos entrar no nosso contexto, né, que realmente interessa. A gente só fez todo esse rodeio aí para a gente conseguir situar vocês, tá? Sobre como é que classifica, como é que eu sei que um paciente é grave ou não. O paciente vai chegar e falar assim, eu tô grave, eu tô crítico, eu preciso ser internado. Não é isso. Existe uma classificação, existe uma avaliação que precisa ser feita e a gente já entendeu como é que é feita essa avaliação, entendeu sobre os parâmetros vitais e etc. Ok? Olha só, gente. Humanização da assistência ao paciente. Bora todo mundo ler aí, tá? Humanização é entendida como uma medida que busca resgatar o respeito à vida em ocasiões éticas, psíquicas, sociais dentro do relacionamento humano, que aceita a necessidade de resgate de aspectos biológicos,
fisiológicos e subjetivos. A gente não consegue falar, por exemplo, sobre humanização sem falar da comunicação. Porque quando a gente vai falar de humanização, a gente fala assim, a gente já imagina assim, aquele negócio de abraçar o paciente, carregar o paciente no colo e levar um café. Não, gente, não precisa de nada de exagero. Humanização é você ter educação, você tratar com cortesia. Eu sempre falo que quando a gente precisa ter empatia. A gente vai falar sobre empatia daqui a pouco, mas só adiantando, a gente precisa ter empatia pelo nosso paciente. Por quê? Se fosse a sua mãe, como é que tu gostaria de que atendessem a tua mãe? Professora, da melhor forma possível. Então, por que eu não possibilito esse atendimento da melhor forma possível para todos os meus pacientes? Eu não tenho que fazer diferença, eu não tenho que fazer distinção. E a humanização, ela trata justamente disso. Que eu preciso ser a assistência que eu queria ter. Então, quando a gente pensa na gente, é óbvio que a gente quer o melhor, né? Quer o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor técnico, o melhor fisioterapeuta, o melhor nutricionista. A gente sempre quer o melhor pra gente. Então, eu preciso ser a assistência de enfermagem, eu, Alcione, preciso ser enfermeira, que eu gostaria que me atendesse. Então, a gente sempre, quando vocês estiverem exercendo a profissão de vocês, que vocês sempre se lembrem assim, será que eu ia gostar de ser atendida por um profissional igual a mim? Mas aí o profissional tá cansado, tá estressado, brigou com a mulher, separou do marido, o filho fugiu de casa, alguma coisa assim, acontecendo um monte de desgraça na vida da pessoa, e aí, você, fui trabalhar mal-humorado. É aquela coisa que eu sempre falo para os meus alunos. A gente sempre deve deixar os nossos problemas da porta do nosso trabalho para fora. A partir do momento que a gente entra, a gente precisa ter essa maturidade para saber distinguir, porque eu preciso prestar um cuidado de qualidade. E eu só consigo prestar esse cuidado de qualidade quando eu consigo comunicar e eu consigo humanizar o meu paciente, né? Olha só, vamos ler esse trechinho aqui? Todo mundo, viu, gente? Muitos são os fatores que contribuem para o processo de cura. Dentre eles, alguns são mais importantes que outros. E os instrumentos poderosos para esse processo são, olha só como é que eu possibilito a humanização na minha assistência. O ouvir. Eu preciso ouvir antes de tudo. Eu preciso conversar, eu preciso tocar e eu preciso respeitar e compreender dos profissionais mediante as dificuldades da enfermidade do paciente. Eu, enquanto profissional, como é que eu vou possibilitar a assistência humanizada? Ouvindo, conversando, respeitando e sempre me colocando no lugar do outro. E principalmente quando há comunicação entre o paciente e a equipe. A equipe, ela também deve saber se comunicar, porque não adianta ter uma equipe, por exemplo, de técnico que se comunica perfeitamente, estabelece uma relação terapêutica maravilhosa. Quem já foi meu aluno passado já me ouviu falar de relação terapêutica, principalmente saúde do adolescente. Consegue estabelecer uma relação terapêutica muito boa com o paciente, só que na hora de chegar com a equipe, não casa e aí fica aquele monte de profissional se atropelando e o trabalho ele não flui, ele não consegue ter produtividade, consequentemente a qualidade desse serviço cai, né? Então a humanização ela trata de todos esses aspectos, porque são várias esferas que a humanização alcança, tá? E a comunicação ela não deve ser encarada como um simples processo de atendimento humanizado, mas sim como um projeto, né, que permite o verdadeiro cuidar desse paciente e não simplesmente tratar. Tratar é diferente de cuidar. E eu sempre digo, a enfermagem é o quê? A ciência do cuidar. Esqueça esse negócio de arte. Toda vez eu falo isso, negócio de arte, enfermagem por amor, esse negócio. Gente, amor não paga a conta, a gente precisa de enfermagem valorizada. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, a gente precisa compreender que cuidado é diferente de tratamento. Cuidado, ele é mais abrangente. O cuidado, a palavra cuidado, ela acaba sendo mais profunda e muito mais abrangente do que simplesmente tratamento, tá? Vamos seguir. Olha só, gente, existe todo um contexto histórico
do processo de humanização da assistência de saúde, viu? Olha só, vamos ler aí. O elo fundamental do processo de humanização é a comunicação efetiva entre o quê? Olha só esses fatores, vamos anotar no caderninho que isso é questão de prova, meu bebê. Equipe, paciente e família, no sentido de identificar e promover o melhor plano para a solução dos impasses. Aquela mesma coisa, não adianta um profissional se relacionar bem com o paciente e se relacionar bem com a família se a própria equipe não se comunica, né? Então, eu preciso que o profissional se comunique com a equipe consiga se comunicar com o paciente, consequentemente com a família. Eu sempre falo isso. Toda vez que a gente está na assistência, que a gente está atuando, a gente nunca vai tratar somente do paciente. A gente tem que lidar com a família. E muitas vezes a própria família ela está muito mais fragilizada emocionalmente por conta do adoecimento desse paciente do que o próprio paciente. Então a gente tem que ter ali um jogo de cintura para conseguir lidar tanto com o paciente quanto com a família e sempre levando uma mensagem de tranquilidade, né? Olha só o que a AMIB diz pra gente. A AMIB, eu falei pra vocês que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, tá? Medicina intensivista. Diz que, todo mundo lendo, a humanização é um processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o tratamento que merece como pessoa humana, dentro das circunstâncias peculiares em que cada um se encontra. Lembra que eu falei de relação terapêutica na aula de saúde do adolescente, turma U e turma V, né? A gente falou de relação terapêutica e a gente falou também sobre olhar com cuidado e tentar configurar o atendimento de acordo com a necessidade desse paciente. Sempre lembrando que eu nunca, jamais vou tratar ninguém com preconceito nenhum. Seja a cor que for, seja a orientação sexual que for, seja o status financeiro que tiver. Eu sempre vou tratar todo mundo com o mesmo respeito. O que eu preciso configurar é a minha visão a respeito das necessidades desse paciente. Isso é a humanização, tá? A regulamentação, olha só o histórico do processo de humanização, gente. A regulamentação da humanização foi feita pelo Ministério da Saúde, tá? Então não é invenção da prof, a professora não está inventando nada. Em maio de 2000, ou seja, é um adolescente. A humanização, o Plano Nacional de Humanização da Assistência Nacional de Saúde, ela é um adolescente, porque tem o quê? 20 aninhos, foi criado em maio de 2000. E esse programa constitui uma política ministerial bastante singular se comparado a outros setores, pois ele destina a promover uma nova cultura de atendimento à saúde. Ele tenta reconfigurar, a intenção dele é reconfigurar o propósito de atendimento em saúde. Então, aquele atendimento que antes era mecânico, do pega papel, verifica sinais vitais, não tem um olhar, não tem um bom dia, não tem um conversar, não tem investigar de outras possíveis comorbidades. Ele vem para tentar derrubar esse conceito de atendimento mecânico. A gente não quer atendimento mecânico, a gente quer o atendimento humano. Aquele olhar, bom dia, tudo bem. Não é aquele sorriso 15 para as 3. Você não precisa dar esse sorriso 15 para as 3 para o seu cliente, não, para o seu paciente. Não precisa, tá? É só, bom dia, tudo bem, senhor, senhora. Posso ajudar? O que foi que aconteceu? Né? Então, a humanização, ela veio desse contexto. E agora a gente vai dar mais uma aprofundada nela aqui.